Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série sobre o mercado financeiro no Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje falaremos sobre a taxa Selic. E como eu comentei no último vídeo, não vamos apenas mostrar como pegar os seus dados, mas também vamos dar uma breve introdução sobre o que é a taxa Selic, que nada mais é do que uma das mais importantes taxas do mercado brasileiro, e ela é calculada pela média ajustada diária dos financiamentos entre bancos apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E daí que vem essa sigla Selic, é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Existem duas taxas, a Selic Over e a Selic Meta. A Selic Over nada mais é do que a taxa praticada entre bancos para pegar empréstimos entre eles, utilizando como garantia títulos públicos federais comprados do Banco Central. E a Selic Meta, por ela ser uma taxa muito importante para o mercado brasileiro, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, se reúne de 45 em 45 dias, ou seja, 8 reuniões por ano, para definir qual que vai ser a meta da Selic. E aí a gente vai balizando esses empréstimos e também outras taxas do mercado financeiro de acordo com essa meta estabelecida. Então agora que você já sabe o básico da Selic, se você quiser aprender um pouco mais, estou colocando aqui na descrição do vídeo uma explicação mais detalhada, mas vamos agora buscar os seus dados diretamente lá do Banco Central. A análise da Selic será realizada dentro do mesmo painel dos indicadores econômicos do dólar. Nós estamos criando um grande painel com vários indicadores econômicos brasileiros. Então, se você ainda não viu a aula sobre dólar e se interessa por ela, basta você ir nesse vídeo daqui, onde eu ensino passo a passo da criação da análise do dólar, e tem outro também onde eu ensino a como obter esses dados. E se você não quiser aprender a fazer o painel do dólar, você pode simplesmente baixá-lo no link do vídeo dessa aula. Então, voltando lá para o painel, como nós vamos criar aqui mesmo, eu preciso ter espaço para a Selic. Eu vou criar uma nova página, já que estamos falando de um outro assunto completamente diferente. Para isso, eu vou dar 2 cliques aqui nessa página 1, vou renomear para dólar, e depois vou criar uma nova página e vou renomeá-la para Selic. Agora eu vou deixar esse fundo preto para ficar no mesmo estilo da anterior. Então aqui, nesse rolo de tinta chamado formato, que é o da página, eu vou escolher plano de fundo da página e depois em cor vou colocar preto. Não vai acontecer nada porque a transparência está 100%, então eu vou reduzir para 0. Agora eu vou fazer um título aqui, então eu vou simplesmente copiar o do dólar para a gente não precisar ficar gastando tempo com isso. Então dei Ctrl C, depois Ctrl V aqui e vou renomear para Selic. E também vou copiar o logotipo da Daytab. Pronto. Agora vamos obter os dados e antes eu vou apresentá-los para você. Então, aqui no meu navegador, eu tenho alguns tipos de dados que eu posso buscar. Ou utilizar a API do Banco Central, que é essa daqui, onde a gente vai ter a taxa de juros diária, e depois você pode fazer um cálculo para mensalizar e depois anualizar ela. E também temos o histórico das taxas de juros nessa página do Copom, onde nós temos as reuniões que eu expliquei no início do vídeo e qual que foi a meta definida em cada uma dessas reuniões e, posteriormente, qual que foi a taxa da Selic Over, ou seja, a praticada. Apenas para fins de simplificação e para diferenciar um pouco do exemplo anterior do dólar que a gente buscou daqui da API, que é muito fácil porque os dados já estão estruturados, então não tem tanto trabalho assim para fazer. Nós vamos buscar especificamente esta aqui do histórico das taxas de juros, que são acumuladas ao ano e também tem a meta. Então, eu vou copiar esse link daqui, só aqui até o ASP, porque esse hashtag notas foi porque eu cliquei aqui por exemplo, nesse 3 para ver o que é essa nota. Aí ele fez uma ancoragem de página. Então, eu não preciso dessa notas. Vou colocar esse link também na descrição do vídeo para você fazer junto comigo. Agora, depois que eu copiei esse link, eu vou voltar para o Power BI. E nós vamos obter esses dados. Então, aqui, em obter dados na página inicial, vou escolher Web, já que é uma página da web, e vou simplesmente pressionar Ctrl V no teclado para colar. Agora eu vou pressionar OK. Ele vai buscar esses dados. E nessa janela de navegador, ele vai me mostrar qual que é o Documents. Normalmente, quando a gente conecta a uma página da web, ele sempre mostra esse Documents e as tabelas que ele encontrou nesse HTML. Nesse caso, tem apenas uma tabela, que é exatamente aquela que eu mostrei para você, onde tem os dados. Aqui nós temos essa reunião que teve, que foi no dia 21/3, e qual que foi a taxa da Selic acordada, e depois qual que foi a taxa da Selic praticada, depois da meta definida nas outras reuniões. Então, eu vou selecionar essa tabela daqui, porque eu não preciso da document. Esses dados aqui são inúteis para mim. Eu quero a tabela bonitinha que já está organizada e eu consigo extrair informações dela que são estruturadas.
Posteriormente, eu vou clicar em editar, porque eu ainda preciso fazer algumas modificações, eu não posso clicar em carregar, porque, olha só, eu tenho esse reunião aqui, depois esse número, isso daqui é um lixo na minha tabela, eu preciso remover essas linhas. E depois também fazer outros tipos de configurações, por exemplo, ver se esses valores aqui estão como número ou não, entre outras. Então, eu vou clicar em editar para abrir o Power Query Editor. Ele abriu minimizado, então eu vou maximizá-lo. E aqui nós estamos no Power Query Editor. Não estou no Power BI. Olha só, o Power BI está aqui embaixo. Então, no Power Query Editor, vou maximizar. Eu tenho aqui a minha tabela, a outra é a do dólar, que está com esse símbolo de exclamação, porque ainda não tem a conexão dela nesse computador. Deixa eu ver aqui, fazer uma atualização e editar as credenciais. Depois conectar para remover esse erro. E pronto, tenho as informações de volta, porque são dados buscados da web, da API lá do Banco Central. Mas voltando aqui para a Selic, só para já deixar mais organizado, eu vou dar 2 cliques nessa tabela e renomeá-la para Selic. E agora eu vou tratar as informações. A primeira delas é aquela que eu falei, que eu quero retirar essas duas primeiras linhas. Eu já tenho um cabeçalho aqui em cima. Então, para remover essas duas, nós temos que vir aqui na página inicial e, posteriormente, remover linhas, nesse ícone daqui. E aí eu escolho remover linhas principais. É assim que nós removemos linhas no Power BI. Então, ao clicar aqui nessa janela, eu tenho que falar qual que é o número de linhas que eu quero remover. Eu vou dizer que são duas, as duas primeiras, porque são as principais. Vou clicar em OK e pronto, removidas. Feito isso, eu posso avaliar os tipos de dados. Então, aqui nós temos o número da reunião, que pode ficar desse jeito mesmo, não preciso que ela esteja como número, tá? Como texto, eu sei porque tem esse símbolo de ABC. Essa reunião data, eu preciso que ela esteja como data, então eu vou clicar nesse ABC e vou transformá-la como data. Prosseguindo com as transformações, essa coluna daqui eu não preciso dela, então vou clicar com o botão direito e depois removê-la. Posteriormente, o período de vigência, eu quero dividir essas datas aqui para data inicial e data final, porque elas estão na mesma coluna e eu não quero isso, porque a gente vai precisar utilizar essa data em específico para tratar uma das datas que tem nessa outra coluna daqui. Daqui a pouquinho eu explico. Então, para dividir, eu posso usar um delimitador, porque nós temos esse hífen aqui. Então, com ela selecionada, eu venho aqui em adicionar uma nova coluna, depois extrair e escolher texto antes do delimitador. Nessa janela, eu vou informar que eu quero que tire o texto antes do hífen. Eu também vou colocar um espaço aqui antes do hífen, para que ele considere esse espaço daqui, tá vendo? Que tem depois da data. Então, coloquei um espaço e um hífen, vou pressionar OK. E uma nova coluna foi criada aqui na direita, que tem apenas aquela primeira data, antes do delimitador. Vou colocar aqui data inicial. E agora eu vou fazer o contrário. No período de vigência, eu vou adicionar uma nova coluna novamente, extraindo, mas ao invés de ser antes do delimitador, eu vou escolher após o delimitador, porque eu quero essa segunda data aqui, ó, que está depois. Então, agora eu vou colocar hífen e espaço. E depois pressionar OK. Essa vai ser a data final. Então, data final. Agora, com essas duas informações, eu posso excluir essa coluna daqui, porque eu não preciso mais dela. Ela já foi utilizada em uma etapa anterior. Então, posso clicar com o botão direito e depois remover o período de vigência. Então, remover. Agora, vamos prosseguir nessa mesma ordem. Eu vou agora formatar essa meta Selic percentual anual em número ou percentual. Nesse caso, eu preciso ter um padrão no meu projeto. Se eu vou colocar essa Selic como percentual, quando eu for analisar IPCA, CDI, que são valores que são mostrados percentualmente, eu também preciso fazer nesse mesmo formato. Só que eu vou deixá-los como estão, como números decimais. Então, eu vou colocar ABC e escolher número decimal. Poderia colocar percentual? Poderia, mas aí eu teria que dividir ou multiplicar por 100 de acordo com o número que está aqui. Nesse caso, vamos escolher número percentual e trabalhar como ele é mostrado. Agora sim eu posso fazer conta com esse número, porque antes estava como texto. E vamos renomear essa coluna melhor. Eu vou tirar esse 1 e 6 aqui, que eram notas de rodapé lá do site, pressionar Enter, e faremos o mesmo com as outras informações. Mas primeiro deixa eu avaliar. Essa daqui eu não preciso dela também, essa coluna TBAN percentual ao mês. Então, clico com o botão direito, removo, e o percentual da taxa Selic, que eu não sei o que é, está com esse 3 aqui, vamos ver lá no site o que significa o 3. Então, eu venho aqui, clico no 3 do percentual da taxa Selic e ela é a taxa de juros acumulada no período. Eu não vou precisar especificamente dessa informação no projeto, então eu vou removê-la, mas se você precisar para alguma necessidade que você tem, apenas deixe-a. Então, clique com o botão direito, remover.
E a taxa Selic percentual anual, essa daqui eu preciso. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com essa anterior. Vou clicar no ABC, transformar para número decimal, depois renomear esse cabeçalho, tirando o 4 aqui, que é simplesmente uma nota de rodapé. Para o vídeo não ficar tão grande, essa é a parte 1 dos indicadores econômicos da Selic. Nós conseguimos obter dados e transformá-los um pouco. Vamos continuar esse processo no próximo vídeo, que será a parte 2, onde eu também te convido a assisti-lo.